Olá, eu sou o Murilo Fernando e hoje vamos ver 5 países fictícios. E vamos ao vídeo. Em 1997, muitos ingleses queriam uma república, mas como a rainha não aprovava isso, no ano seguinte rolou uma segunda guerra civil inglesa, que acabou com os republicanos ocupando a parte norte da Inglaterra, assim se proclamando República da Inglaterra. Porém, ainda havia monarcas dentro do país, que lutaram para que voltassem a ser da Inglaterra do Sul, nos primeiros anos do governo republicano. Mas as coisas começaram a se acalmar, e hoje em dia a Inglaterra do Norte é a terceira economia mundial e parceira militar da Inglaterra do Norte. Sua bandeira é azul com X da cor vermelha. A Alemanha nazista volta em 2019 e tenta outra vez conquistar e dividir o mundo com seus aliados, mas antes manda apoio financeiro à Itália, fazendo um acordo em que ela poderia dominar a África sem precisar do apoio dos alemães de novo. A Alemanha ameaçou o Japão, dizendo que se ele quisesse continuar fazendo parte do eixo, deveria ajudar pelo menos no mínimo na guerra contra a Rússia. Logo as três potências declaram guerra à Rússia e para os países próximos e vencem. A Europa dominada pela Alemanha, a África dominada pela Itália, a Ásia e a Oceania dominada pelo Japão. Um pouco depois, os países da América Central dão apoio econômico aos Estados Unidos para que tomasse os países de volta. Mas os Estados Unidos sabia que não conseguiria retomar os territórios tomados pelo eixo sem escolha, então decide se aliar ao eixo e conquistar toda a América do Norte e Central. Brasil, sendo a maior potência da América do Sul, também se alia ao eixo e domina toda a América do Sul. Um tempo depois, fazem uma união entre todos os países do mundo e viram a União Capitalista do Eixo. Em 1992, com as mudanças climáticas no mundo, emerge um novo continente das profundezas do oceano. Muitos religiosos achavam que era um sinal divino, que mostrava o possível fim do mundo. Mas em 15 de junho de 1992, dois países começaram a colonização do novo continente. Eles eram Reino Unido e Espanha. O lado esquerdo era controlado pelo Reino Unido e o direito era controlado pela Espanha, sendo a maior parte espanhola. Os ingleses chamavam a sua parte de White Land e os espanhóis de Isla de la Costa. Com drásticas mudanças no oceano por causa do novo continente, um perigo cada vez maior. Vários países colocaram grandes indústrias no continente. Como no país os nativos falavam latim, foi fácil aprender espanhol, mas inglês foi muito trabalhoso. Foi levado muitos professores e em 20 de setembro de 1999, com as coroas fracas no novo continente, as duas colônias se juntaram e começaram uma revolta armada. A guerra durou um ano. Porém, em 15 de janeiro, as colônias proclamaram sua independência e hoje o país é considerado a democracia mais direita do mundo, até na frente da Suíça. Em 2011, ela entrou na União Europeia por ter uma cultura europeia. Em 2594, o Brasil começou a ficar puto com a Bolívia porque estava invadindo o Acre. Isso gerou com que o Brasil e a Bolívia entrassem em uma grande guerra. Porém, como a Bolívia era poderosa naquele tempo, o Brasil sofreu muitas perdas. O presidente Santos João I melhorou a Mercosul, fazendo com que a Argentina e os Estados Unidos dessem mais suprimentos, como armas, tanques, aviões e money, que fez com que o Brasil ganhasse da Bolívia. Depois da derrota da Bolívia, o Brasil domina quase toda a América do Sul. Só não dominou os países que faziam parte da Mercosul, que fez com que as pessoas dos estados espalhassem o comunismo.
e também fez com que o estado de Amazonas fosse independente, fazendo com que o estado de Amazonas fosse comunista, mas os outros estados do Brasil fossem anticomunistas. Em 1909, um novo continente emerge próximo da África e América do Sul. Depois de um tempo, em 1910, Portugal, Espanha, Reino Unido e Alemanha decidem ir a um novo continente e descobrem que suas terras eram ricas. Se juntassem todas as riquezas do mundo, não iria dar nem 5% do continente. Os países, ao saberem disso, queriam esse continente só para eles. Isso iniciou uma guerra chamada de Guerra da Exploration. Os Elos aproveitaram essa guerra para entrar do lado de Portugal. A guerra só acabou em 1925, com a vitória de Portugal. Mas descobrindo que um continente tinha uma doença que matou quase todos os colonizadores, apenas 10 conseguiram sobreviver. Portugal se recusava a mandar novos colonizadores, pois tinha medo que a doença se espalhasse pelo mundo. Até mesmo aqueles que não estavam doentes não poderiam voltar mais. Mas não se teve mais relatos da doença, então eles voltaram para o continente e construíram um país. Deram o nome de Império dos Mares e viveram lá, normalmente. Já em 1927, eles já tinham explorado todo o continente. Logo, em 1929, eles entram em guerra com o Brasil, a Austrália, Venezuela e Uruguai. Eles saem vitoriosos e anexam essas terras. Já em 1936, o país vira a terceira maior potência mundial graças ao petróleo e à riqueza do continente. Mas em 1978, recebe um golpe de estado e vira o primeiro país anarcocapitalista da história da humanidade, chamada de República Anarcocapitalista Marinas. E em 1939, com a Segunda Guerra Mundial, ficou com os aliados. Durante a guerra, os judeus refugiados foram para o país para não serem mortos pelos nazistas. Durante a guerra, muitas pessoas emigraram para o país. Com o fim da guerra, eles atacaram toda a América do Sul e a África. Virando a maior potência. Porém, em 1948, eles começam a mexer demais com a radiação e fazem todos virarem mutantes e ficarem imortais. E conseguem viver e respirar debaixo da água. E eles se expandem para o oceano inteiro. Porém, recebe outro golpe de estado e vira a União Socialista dos Mares, ou USM. Eles criam o primeiro robô de guerra, chamado The Killer. Mas em 1988, os robôs ficam super avançados e fazem uma revolução, mas não conseguem ganhar. E em 1991, com a queda da União Soviética, eles se tornam capitalistas e mudam de nome para República Democrática dos Mares. E em 2002, eles decidem se vingar de Portugal. Felizmente, conseguem vencer e anexá-lo. Atualmente, ele está em crise e com muitos estados querendo se separar, principalmente o Brasil, Angola e Etiópia.